A tua igreja a navegar, ó São Pedro, pedra forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos amigos, celebramos hoje com toda a igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo, esses dois apóstolos grandiosos que são as colunas da igreja, padroeiros da igreja de Roma, e grandes apóstolos que nos ajudam a entender a dimensão eclesiológica, ou seja, homens que deram sua vida pela igreja de Cristo, deram a vida por Cristo. De modo especial, a nossa paróquia de São Pedro olha para o seu padroeiro e enxerga nele aquele homem de fé que também deu a sua vida até a última gota de sangue, morrendo ele crucificado como mestre, mas ele, numa atitude humilde, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, não sendo digno, segundo ele, de morrer como Cristo. São Pedro, nós bem sabemos da sua história, conhecemos bem quem foi São Pedro, e podemos também aplicar em nossa vida a figura de São Pedro, porque todos nós somos São Pedro também. Nós temos muitas vezes a capacidade de fazer grandes coisas e às vezes fazemos não coisas tão boas assim. Somos capazes de professar a fé no Senhor e daqui a um tempo negá-lo com os nossos pecados. Somos capazes de ter esse caráter intempestivo de querer salvar o mundo e muitas vezes nós negamos até mesmo o Senhor que nós conhecemos. São Pedro, ele fala muito ao nosso coração. São Pedro fala muito à nossa vida. Um homem simples, um homem rude, mas um homem tomado de amor pelo Senhor. A tal ponto de, certa vez, quando Jesus disse no discurso na sinagoga que ele era o pão da vida e as pessoas não entenderam aquele discurso, São Pedro, olhando para Jesus, dizia: Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Um homem afeiçoado por Cristo que no evangelho de hoje professa a fé, uma fé belíssima, dizendo, depois da pergunta de Cristo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Senhor, tu és o Deus da nossa vida. Que nós possamos, meus amigos, nesse dia, olhar o exemplo de São Pedro e pedir também a graça da sua intercessão para a nossa vida. Nós, na caminhada de fé, sempre sofremos alguns percalços, alguns problemas, algumas dificuldades de fixarmos o nosso olhar no Senhor. O Senhor que nos chama, o Senhor que nos vocaciona. Mas, assim como Pedro, o Senhor não desiste de nós. Nos chama a caminhar com Ele, nos chama a viver a sua vida, nos chama a, como Pedro, dizermos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme.